Olá, tudo bem com todos, com todas? Saudade de vir conversar um pouquinho aqui com vocês no canal, né? A gente retomou, eu tô de volta no ensino presencial e o tempo fica mais curto, não é? Na época da pandemia eu conseguia fazer mais vídeos e produzir mais aqui para o canal e agora a coisa fica um pouquinho mais apertada. Mas hoje eu senti necessidade, porque eu venho falado nos meus vídeos, quem me conhece, né? E para quem não me conhece, eu sou Silvana Leotti, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e sou professora de sala de recursos da Rede Municipal de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu trabalho direto, desde o início da minha trajetória na educação, trabalho com pessoas com deficiência, trabalho com transtornos, né? Enfim, todo o desenvolvimento que precisa de apoio, né? Precisa de um caminho especializado, especial, bem subjetivo, bem individual. E eu tenho crescido na minha profissão dentro dessa área com esses estudantes. E aí eu pensei que eu sempre falo muito em acolhimento, né? Eu sempre trago para vocês que é importante conhecer o aluno, observar muito, levantar hipóteses, né? Mesmo o aluno que eu trabalhei só no remoto, né? Que eu fiz só videochamadas, né? Que eu não consegui vê-lo no presencial, mesmo esse aluno, eu sempre venho dizendo que é preciso coletar informações com a família, com alguns outros profissionais que talvez já tenham atendido esse estudante, para então ir formando, né, um caminho para poder apoiar no seu desenvolvimento, na questão dos conhecimentos, das aprendizagens. Mas como, né? As pessoas têm dito, ai, mas como é que tu faz isso sem conhecer? Como é que tu faz isso sem estar lá, sem tu olhar, sem tu pegar na mão, sem tu enxergar o que está acontecendo? Então, eu vim trazer um pouquinho dessa prática, tá? Esse ano de 2021, a gente recebeu alunos novos, né? Com diversas diferenças, né? Alunos autistas não verbais, alunos autistas verbais e muito além da média, mas com dificuldades na parte motora. Alunos autistas que, quando a gente começou a falar, tentar conversar, entrar, né, na casa deles ali para dar o assistência online, se escondiam embaixo de móveis, né? E hoje já estão indo no presencial meia hora comigo, uma hora, né? Alunos com síndrome de Down no primeiro ano que não sabiam nem pegar o lápis e já conseguem ficar mais de 30 minutos lá na sala de recursos, num atendimento totalmente individualizado. Não é que eu fui construindo. Como que eu fui construindo isso? Com as famílias, como eu já tenho dito, eu fiz toda uma pesquisa com a família, enviei atividades, enviei vídeos das atividades de como fazer. Como que tu faz essa caixinha? Tu fura, põe duas cores, depois dá uma série de lápis, canetinha e pede pro canudinho, pede para o aluno encaixar. Então eu fui pensando estratégias, enviando esses vídeos de como construir o material e aplicar com a criança, e depois as famílias me devolviam os vídeos e eu ia fazendo as minhas observações. Até que eu consegui vínculo com essas crianças que sequer me ouviam, e hoje elas já estão indo na sala de recurso. Foi um trabalho de formiguinha, bem devagar. Comecei a mandar videozinhos de animação, cantava junto, chamava na videochamada. Tu viu o videozinho que a prof mandou? Vamos cantar com a prof. E fui aproximando de mim, né? E em seguida consegui que as famílias trouxessem. E hoje eles entram, eles dão tchau para o pai e a mãe, que fiquem lá na frente, na recepção, que eles vão entrar comigo, entram sozinho, até tentam, queridos, me abraçar. E aí eu explico: lembra que a gente está em pandemia, porque eles querem abraçar, porque o vínculo foi muito bem estabelecido, né? Mas não foi um trabalho fácil, né? O que acontece? Por exemplo, no atendimento presencial na clínica, eu sempre busquei estratégias, né? Normalmente, quando eles vêm para a clínica, eles já vêm com a demanda, não é? Eles já vêm com um pedido de socorro, né? Ou da professora, normalmente da escola, né? Ele não consegue produzir textos, ele esquece tudo, ele esquece letra maiúscula, ele esquece, a memória não ajuda. Então, já vem com uma demanda. Ele não entende os processos da multiplicação e da divisão, já tentei de tudo. No presencial, nossa, era muito mais fácil. A criança vinha para a clínica, a gente conversava, fazia
um vínculo bastante legal. Normalmente eu já começava, já entrava com uma sessão de jogos. Se eu tivesse possibilidade, eu já fazia essa sessão de jogos com o responsável, porque daí eu já consigo ver a modalidade de aprendizagem, né? Como é que essa família se relaciona com o aprendizado desse sujeito, né? Se brigam, se xingam, se apoiam, se fazem na frente, se respondem por ele. Tudo isso eu ia observando, né? E tu faz o vínculo com a criança, e tu vai empoderando, e tu vai empolgando, e tu vai apoiando, né? Até que a criança fica bem à vontade contigo e tu começa então a construir estratégias. Ah, é no esquecimento? Vamos lá. Vamos combinar assim. Nós vamos botar a cor amarela é parágrafo, a cor azul é letra maiúscula e a cor verde é tal dificuldade. Sempre que tu escrever esse texto, eu vou colocar essas cores que é para tu não esquecer. Isso aqui é a tua tabela para tu escrever. Ah, o problema é que ele se perde no meio do assunto. Então, vou buscar outra estratégia. A gente vai pensar, ah, é texto livre. É uma produção textual livre. Bom, que assunto que tu gosta? Ah, eu gosto de praia. Então vamos lá, o que lembra a praia? Aí nós começávamos a lançar palavras, eu e o estudante. Areia, sol, banho de mar, caminhada, lançava. Depois nós íamos montando aquele texto com as palavras sugeridas e várias outras estratégias, né? E combinava com a professora de sala de aula, né? Hoje, aí eu tentei esses atendimentos online, em seguida meu marido teve Covid, daí eu tive que cortar os atendimentos online, né? Então ficou tudo meio capenga, meio raso, como eu costumo conversar com os colegas, né, de profissão. Fica meio raso, porque a gente começa, daí a gente precisa parar, ou deu um problema lá com aquela família, ou com a nossa família, né? Mas eu continuo atendendo, continuo. Hoje eu atendo já no presencial em sala de aula, mas na clínica ainda só no online. Eu não voltei a atender presencialmente na clínica de psicopedagogia, né? Como que funciona no online? Da mesma forma. Eu procuro, por exemplo, o problema lá é fixação e memorização, tá? Ele não foca, ele não consegue, ele é bastante inteligente, ele entende tudo, mas ele esquece muito rápido. Então, eu procuro fazer alguns jogos, por exemplo, esses tempos estudando com estudantes ciências, né? E a gente tinha que lançar o assunto, escolhemos lá 5 elementos de alimentos saudáveis lá, precisava ter, sais minerais, eram 5. Então tá, eu falo, tu fala, eu falo, tu fala, você tem que lembrar os 5. Agora é só tu, agora sou eu. E a gente vai brincando e trabalhando essa memória. Um outro aluno de 5º ano precisava saber capitais, estados e capitais. Nossa, era muito difícil. Ele esquecia o tempo todo, porque são muitos. Porque então a gente fez uma visita online, nos estados, conversou, olhou como muitos eram muito perto, tinham características muito parecidas, e eu criei para o meu aluno um jogo da memória de estados e capitais. Eu criei para ele, a gente jogava, enviei para a família imprimiu, jogava também. Nossa, daqui a pouco ele estava dominando. Então é uma questão de estratégia, né? A criança aprende muito brincando, o adolescente aprende muito brincando. Outra sugestão que eu faço, né, e que a gente usa bastante nos atendimentos, na sala de recursos, construir trilhas. Sabe a trilha de tabuleiro, né? Ah, tu quer trabalhar órgãos, vai trabalhar os principais órgãos e suas funções. Faz uma trilha, cria a trilha. Se tiver possibilidade no presencial, cria a trilha com o estudante. Pega livro, lá na escola nós temos disponíveis muitos livros e revistas que é para recorte mesmo, né? Pega, monta lá o coração, aí caminha quantas casas, aí alguma conceito, alguma consideração ali daquele órgão. Aí não sei o que, você errou, volta tantas casas. Cria uma trilha. Essas trilhas a gente pode criar em qualquer disciplina, né? Algum personagem, fato histórico, cria trilhas. Outra coisa que eu uso muito, e aí com os alunos que têm deficiência intelectual assim mais significativa, né? Onde é mais difícil contextualizar, eu pego um recorte, sempre procuro trabalhar, sempre que possível, dentro daquilo que os professores das aulas regular estão trabalhando, né? Então, tu apoia lá no assunto da aula regular, no objeto de conhecimento,
de uma forma diferente, com recursos diferentes que empolgam o aluno, que ele mesmo ajuda ali a montar, a produzir, e depois ele joga e vai fixando. E quanto melhor ele fica no jogo, mais ele quer jogar e mais ele fixa aquele conteúdo. Por exemplo, com as crianças, com os pequenos, né? E também com os alunos mais velhos, lá dos anos finais, que têm deficiências bem significativas, né? Por exemplo, aluno com síndrome de Down e autismo que não é verbal, enfim, né? Deficiências um pouco mais significativas, que não contextualizam. Eu adoro os fantoches, né? Então, tu traz um pequeno recorte, mostra lá aquela história, depois recorta aqueles personagens, cola dos palitos e a gente conta e reconta aquela história. Eu conto, ele conta, eu gravo. Ou se não é possível que agora, nesse momento presencial, eu envio para a família recorta, vai me pedindo apoio, eu vou ensinando como é que faz, depois grava e me devolve as histórias. É muito legal. É muito legal. Então, eu pensei, eu preciso dizer para o pessoal que estratégias, né? Como que a gente faz isso? Que práticas que a gente usa, né? Então, são essas práticas, né? Pequenos recortes, jogos criados por nós mesmos, né? Por exemplo, nos processos de multiplicação, né? Tem alunos que têm uma dificuldade incrível de entender o processo. Eu tive um aluno, esse até foi atendido na clínica, né? Ele aprendeu que era uma multiplicação, por exemplo, é tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, quantas vezes for pedido. Tudo bem, ele entendeu isso. Só que, por exemplo, ele não conseguia entender por que era mais fácil eu fazer 2 vezes 7 do que eu fazer 7 vezes o número 2. E como ele não entendia e ele fazia bem como pedia, 7 vezes 3, por exemplo, 3 vezes 7, 7 vezes 3, ele fazia sempre a forma mais difícil. E aí ele ia fazendo aquela soma, mais soma, mais soma, mais soma, e daqui a pouco ele se perdia. Ele tinha um TDAH, ele tem um TDAH bastante significativo. Ele perdia o foco no meio daquela confusão e ele já esquecia onde ele tinha parado. Daí a gente trabalhou. Primeiro que ele precisava ir achar uma forma de anotar aquilo que ele ia fazendo. E segundo, que a ordem não ia interferir no resultado, então que ele fizesse pela forma mais fácil, né? Gastava menos energia, né? E entender o processo, isso é o que me interessa, né? Mas foi difícil, ele não compreendia. Trabalhando agora com alunos de 7º e 8º ano, somas de formas geométricas, somas de ângulos. Nossa, assim, eu tenho que procurar muita estratégia. Então, no presencial, eu uso muito a régua, e vou movendo e mostrando para eles, né, o ângulo mais aberto, o ângulo mais fechado, o que mede menos, o que mede mais, por que um ângulo em L é um ângulo de 90 graus, aí como é que eu calculo os outros ângulos, sempre com material concreto, né? E no online eu procuro olha pro teu quarto, tá vendo que tem um canto aí no teu quarto? Todo o teu telhado tem canto, ó. Todo o teu forrinho tem um canto, lá tem outro canto, são vários L's. Cada vez que esses L's se juntam, é um ângulo, procurando estratégias, mostrando para que o aluno entenda, olhe, enxergue, né, concretamente o que está acontecendo para então poder ajudar. E assim eu venho trabalhando, tanto no online quanto no presencial. Eu tenho tido resultados bem ricos. E o que é legal, né, gente? Daqui a pouco tu tá lá trabalhando soma de ângulos, porque é um conteúdo, porque a professora lá entendeu que sim, que esse aluno tem condições de fazer isso, beleza? Aí tu vai lá apoiar aquele aluno, né? Ou no reforço, ou no atendimento de sala de recursos, né? E tu vê que a criatura não consegue sequer entender. Se eu tenho 180 graus e eu já tenho 90 ali, quanto que me falta? Quanto tu precisa de 90 até 180? E a criatura não faz a menor ideia do que eu tô falando. Tá, tu precisa saber a diferença de 180 e 90. Ele não sabe que é a diferença. Então, eu tenho que retroceder, pensar em tudo isso antes do cálculo do ângulo. Só que para isso eu preciso estar ali, online ou presencial, observando, fazendo perguntas, tendo retorno e ver onde é que está travando. Que lacuna é essa? Um aluno, por exemplo, que ele sempre trocava gay e que, gay e que, gay e que, manqueira em vez de mangueira, e no gay e no que era gay, né? Paquera era paguera. Sempre veio a queixa, gente, ele troca muito, ele troca os quês e guês, por exemplo, né? Aí, lá na psicopedagogia, acabei descobrindo, né, uma hipótese que no bloco de alfabetização esse aluno teve um trauma muito grande, uma perda muito significativa. Provavelmente, nesse momento de explicar
sons do Q e do G, ele estava passando por esse trauma. De alguma forma ele perdeu ali, ficou alguma coisa solta e a gente vai tocando e aquela lacuna ficou, então eu preciso trabalhar em cima daquela lacuna. Daí a gente de novo procurou estratégias, vamos lá, quando tu diz jogou, quando tu diz gol, o que tu sente? Ah, é G, Sora? Tá, é G, então quando tu diz mangueira, o que tu sente? Mangueira, gol, é G, Sora? Muito bem, quando tu diz paquera, tu diz o G de gol, não, é o quê? O que de quê? O que de queijo. Então, paquera, queijo. Então, cada vez que tu for escrever essas palavras e tu já tem consciência que tu troca o gay e o que, tu vai pensar no gol e no queijo. Tu vai fazer associação. E aí tu trabalha no som, né? Porque o aluno sabia escrever, sabia ler, mas fazia trocas. Então, eu fui procurando estratégia para que esse estudante ouvisse antes de escrever, porque era sempre no mesmo lugar. É o mesmo estudante que esquecia a letra maiúscula, esquecia parágrafo, esquecia pontuação, e a gente foi fazendo os coloridos, e cada vez que ele escrevia, fazia uma produção textual, já estava combinado. Né? A cortar, a professora já botava num cantinho para ele, até que ele não esqueceu mais. Aquilo ficou fixo. Foi um treino, um treino, um treino. Então, é isso que eu queria trazer. E aí eu quero dizer para vocês que eu estou aberta às aulas tanto de reforço, né, quanto às aulas na psicopedagogia, no atendimento online, né, para quem precisar. Precisarem de apoio, pais ou professores querem indicar para os pais, né? Olha, eu vou precisar, ele está travando nisso, ele está com uma lacuna naquilo, ele está com dificuldade naquele outro. Eu estou aqui, estou aberta a ajudar, estou disposta, tá? Tenho horários disponíveis ainda, apesar de ter voltado para o presencial, eu tenho alguns horários que eu posso disponibilizar para esses alunos. Tá? Me procurem, professores, se precisarem de dicas, de sugestões de como chegar. Eu tenho mais de 10 anos de experiência com as dificuldades de aprendizagem por deficiência, por transtornos, né? Enfim, podem falar comigo que eu estou extremamente disposta a ajudar. Tenho meu material que eu vendo também, jogos, as apostilas para como elaborar esse plano de método passo a passo, de como que eu vou conseguir fazer todas essas observações. Também tem, pode me chamar, a gente conversa e a gente acerta e eu envio, tranquilo, tá bom? Era isso então. Para mais estratégias, para mais dicas, fala comigo e fiquem bem.